Olá, boa noite a todos que se encontram aqui. Graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos iniciar agora esse momento, que é a mesa redonda, que tem como o tema o exemplo do temor do Senhor. O exemplo do temor do Senhor, isso mesmo. E para isso, nós teremos a presença de todos os pregadores, pastor Dario de Araújo, Cleovaldo Júnior, pastor Jaime Marcelino, e aqui vamos tratar as perguntas que vocês deixaram na caixa pelo Instagram. Então, foram selecionadas algumas perguntas, outras foram, podemos dizer, aglutinadas porque elas tinham semelhanças. Então, para trazermos aqui, tratando melhor da definição e também o que é o temor na vida prática, o que o temor do Senhor deve gerar na vida de vocês, jovens e adolescentes. O que é o amor a Deus, aos irmãos, como nós devemos nos deparar com esse tema, temor do Senhor, de que modo isso vai nos influenciar. O temor do Senhor, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Então, algumas perguntas estão nesse sentido. No meu dia a dia, o temor do Senhor, na minha lida com o outro, até com os descrentes, como eu devo lidar com essa questão? E logo nesse início, para vocês entenderem as regras desse momento da mesa redonda, as perguntas serão assim. Eu farei uma pergunta e dois pregadores que eu vou selecionar vão responder em 2 minutos cada sobre a pergunta. Mas logo nesse início, eu gostaria de dar um pouco mais de tempo ao pastor Jaime Marcelino, que ele vai trazer uma definição do que é o temor do Senhor associado a esse tema, o exemplo do temor do Senhor. Eu percebi em algumas perguntas que alguém gostaria de saber sobre a diferença entre temor e medo. Se fosse um tema fácil, nós não estaríamos aqui nesse momento para tratar do assunto. Ontem, na mensagem, especialmente do pastor Dario, ele, em momento algum, ele disse: o temor do Senhor é isso. Ele falou assim: assim entenderás o temor do Senhor. Entenderás o temor do Senhor. Quanto tempo é para falar isso aqui agora? Sim, senhor. Pois é. Então, eu creio que, quando se fala de temor do Senhor, o aspecto do medo também está presente. Vocês estão vendo aqui? Um leão. O rugido do leão não é algo fácil. E por que eu digo que o aspecto do medo também está presente? Porque, mesmo no Novo Testamento, em várias ocasiões, de Paulo principalmente, ele fala que o homem deve trabalhar com temor e tremor. O apóstolo Paulo diz que aos coríntios, ele, quando esteve entre Coríntios, diz: olha, eu estive entre vós e a minha palavra não foi rebuscada, etc. E diz: foi em temor e tremor. Que o temor é uma marca do crente, da Bíblia, do próprio Senhor Jesus. Não é à toa que ele, o Senhor Jesus, no Getsêmani, ele se prostra e ele então clama, pedindo que o Pai, se possível, passasse dele o cálice. Então, para mim, o texto mais significativo disso está no Salmo 119, quando o Davi diz assim: arrepia-se minha carne com temor de ti, quando ele viu o juízo sobre os ímpios, coisa que nós precisamos resgatar. Então, vou tentar sumariar. Para mim, uma vez que tem esse elemento do temor, eu vou tentar sumariar
falando como na relação de pai e filho. Por exemplo, normalmente as crianças, elas começam cedo, elas batem no rosto da mãe ou do papai. Vocês já fizeram isso? Eu fiz, não me lembro, mas fiz. E como o pai ama aquele filho, mesmo sendo tão criança, ele pega aquela criança, dá um tapinha na mão dela e diz assim: ó, não se deve bater no rosto do papai. Ele vai fazer a segunda vez. Na segunda vez que ele tomar essa outra sovazinha, ele já vai começar a entender que papai é alguém que se deve tanto ser respeitado como querido, amado. Essa é a relação que eu vejo, em certo sentido, essa ilustração, a pessoa do Senhor. O leão, o rugido do leão é algo assustador. Então, o filho, o crente, ele deve, sim, respeitar o pai, mesmo sabendo que ele é também pacífico, no sentido daquilo que o Senhor Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Veja bem, ele quer que o jugo dele seja tomado, e jugo é jugo, de senhorio, mas a suavidade está também presente. Então, eu não gostaria de descartar na minha definição, que eu também não defini, que eu não sou, se a Bíblia não define, imagina eu. Não vou definir, mas digo assim, que quando a gente teme ao Senhor, é aquilo que o nosso querido irmão, doutor Cleovaldo Júnior, trouxe para nós, quando disse: como é que você se coloca diante de uma autoridade como a rainha, que era mortal, né? Morreu, né? Tudo bem, mas como é que você se coloca diante dela? Você se ajusta, você se mostra adequado à situação. Penso que dá para a gente caminhar assim. Agora, começando a rodada de perguntas, gostaria de perguntar por que o temor do Senhor ele é considerado o início ou o princípio da sabedoria, né? Como dizem em Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque a Bíblia considera, então, o temor do Senhor, pastor Dario, como princípio da sabedoria. Creio que essa questão se inicia pelo fato de que nós somos criaturas e Ele é o Criador. Não há como encontrar qualquer razão, qualquer entendimento, qualquer bom propósito, se o Criador não for reconhecido. Se a sua grandeza, se o seu poder, se a sua autoridade, se o seu governo sobre nós não for reconhecido, nós nunca seremos sábios. Nós tentaremos criar um mundo a partir da nossa própria inteligência, dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios quereres. E este mundo não vai existir, porque só existe um mundo. Só existe um Criador. Só existe um Senhor de todas as coisas. Então, quando nós queremos ser sábios, prudentes, inteligentes, bem-sucedidos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é temer o Senhor. Segundo, o livro de Eclesiastes também nos diz que de tudo aquilo que fazemos, nós prestaremos contas ao Senhor. Então, essa é a segunda razão, que temer a Deus é ponto fundamental, é ponto que não pode ser esquecido na sabedoria, porque você precisa agradá-lo com aquilo que você faz. Você vai prestar contas, então você precisa saber o que é que agrada ao Senhor, para que quando você terminar a sua atividade, você possa então agradá-lo. E Ele também vai julgar as nossas obras. E então é preciso conhecer a sua vontade, a sua lei, porque se não for conhecido o que Deus exigiu de nós,
nós faremos coisas que ele não pediu ou não faremos as coisas que ele pediu, e aí não vai haver sabedoria nem bom proveito naquilo que nós estamos fazendo com a nossa vida. Clovaldo Júnior, por favor. Bem, boa noite a todos. Eu parto aqui a minha resposta do que o pastor Dario falou. Acho que ele comentou mais sobre isso na noite de ontem. E o texto que o pastor Dario citou aqui, que é Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, diz assim: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Então, os comentaristas, de certa forma, até divergem um pouco nesse texto aqui, mas eu tendo a concordar mais com aqueles que dizem que é lícito você se alegrar na sua juventude, recriar seu coração, você aproveitar os tempos da sua juventude. Mas tem um sonoro ressalva aqui no texto, né? um alerta, um alerta que é bem importante, que é: sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Então, temer o Senhor é realmente aquilo que, e temer essa prestação de contas com o Senhor, é aquilo que vai balizar toda a nossa conduta enquanto jovens. Todo esse desfrutar da juventude perante o Senhor, mas com a sabedoria que provém do temor do Senhor. Uma grande parte das perguntas, foram até várias, posso dizer, são bem semelhantes, que é essa pergunta: qual a diferença entre medo e temor? Né? Até que ponto há medo no temor? Né? Então, gostaria dessa distinção, se há, que o pastor Jaime começasse a responder sobre essa questão. Ele deu uma lapidada logo no início, mas há uma diferença entre temor e medo? E até que ponto esse temor ele pode ser considerado como medo? A Bíblia mesma diz que o medo produz tormento. Mas a Bíblia também mostra que eu preciso respeitar. Você respeita a fortaleza de alguém, você respeita a presença de alguém. E dependendo desse alguém, o seu respeito é mais profundo, mais intenso e por aí vai. Então, por exemplo, o temor de desagradar ao Senhor pode, sim, depender da situação, causar até mesmo desconforto. Imagina o desconforto que Daniel experimentou diante da visão que ele teve do Senhor. Diz que, como ele citou ontem, Apocalipse, João caiu como morto. Evidentemente que tem. Então, tem o medo no meio disso. Mas é difícil de você distinguir uma coisa da outra. Embora, eu volto a dizer, a Bíblia diz: o medo produz tormento. Mas eu não acho ruim que, mesmo no trato filhos e pais, e agora nós estamos falando do trato nosso com o Senhor, um pouco de medo faz bem, uma pitada de medo faz bem. Nós temos medo de desagradar as pessoas. Nós deveríamos ter medo de desagradar o Senhor. Então, no caso do Senhor, nós devemos temê-lo. Aos homens, nós devemos o respeito devido, mas ao Senhor, o temor que é devido a Ele. Pastor Dario, por favor. Eu creio que a gente pode pensar em várias formas de medo.
Medo é um sentimento necessário. É necessário ter medo de atravessar a rua. É necessário ter medo de sofrer um assalto. O medo nos leva a nos proteger de coisas que são ruins. E ele faz parte dos instintos da nossa natureza. Em relação a Deus, eu creio que temor e medo, como o pastor Jaime tem colocado, eles estão bem próximos. Eles estão próximos no sentido de que Deus pode nos fazer mal. E é importante que tenhamos medo daquilo que ele faz com quem o despreza ou quem desagrada a sua vontade. Mas João, na sua primeira carta, diz também que o amor lança fora o medo. E há um outro sentido de medo que também é bem interessante para nós, que é em relação a pessoas que a gente admira. O temor tem um pouco dessa admiração, desse sentimento de grandeza, desse impacto que Deus tem sobre nós. Então, pensa que você está diante de uma pessoa famosa, certamente um pastor, certamente um cantor evangélico, alguém que você admira. Você tem receio de chegar-se a ele. Você deseja estar junto dele, você quer ali um autógrafo, você quer tirar uma foto com essa pessoa, mas ao mesmo tempo você tem alguns cuidados, você respeita, você admira. Então, não é o medo de querer fugir, mas é aquele sentimento de que há algo a ser reverenciado, algo a ser admirado, algo a ser notado naquela pessoa. Então, eu creio que temor e medo estão juntos, e por isso a palavra ela acaba sendo a mesma, mas o temor tem a ver, principalmente no caso cristão, com essa atração de algo que está distante de nós, mas que nós amamos e queremos ao nosso lado. Agora, entrando em umas perguntas que têm associação mais à vida prática, ao nosso dia a dia, especialmente a vida de jovens e adolescentes, quais são os principais desafios que os jovens enfrentam ao tentar viver uma vida temente a Deus, uma vida de temor ao Senhor, em uma sociedade hoje muito secularizada, com muitas opções, com muitos perigos rodeando? Quais são os desafios para esses jovens viver uma vida de temor ao Senhor? Peço que o irmão Clovaldo Júnior inicie respondendo. São muitas, né? Talvez a zombaria. Então, quem teme ao Senhor se destaca. E pode ser que os que estão ao redor o discrimine, o zombem, o persiga. Então, o desafio de viver uma vida de temor ao Senhor é o desafio de viver a vida cristã, porque basicamente o temor ao Senhor é a essência de uma vida cristã, uma vida temente. O Jerry Bridges, ele diz, né, tentando definir piedade e vida cristã, devoção cristã, ele disse que a base da piedade está o temor a Deus e o amor a Deus. E que, se nós pensarmos num triângulo, essas duas bases elas convergem para uma sede por Deus, um desejo por Deus. E isso é o cerne da devoção a Deus, de uma vida piedosa. Então, viver uma vida de temor ao Senhor é viver uma vida genuinamente cristã, piedosa. E os desafios são os desafios da vida cristã como um todo, realmente, não só nesse assunto, assim, não fragmentado, o temor do Senhor, mas é porque o temor do Senhor abrange todas as coisas na vida cristã. Então, Jaime, por favor. Marcelino. Muito obrigado. Todo mundo está ouvindo você falar aí. Jaime, Marcelino. Tudo bem. Aí ele acabou de me temer, vocês perceberam? O grande desafio meu e de vocês, sejam jovens ou adolescentes, é manter o foco em Deus, no Senhor Jesus. E essa questão de focar nele
é algo semelhante a ter sempre, em todas as ocasiões, a consciência de que Ele está presente. Andar na presença dEle é o grande desafio da vida cristã. Por que é grande desafio? Porque esquecemos facilmente e, às vezes, nossos pensamentos voam sem que nós estejamos buscando refreá-lo. Mas no momento em que diz, o Senhor me vê, o Senhor me conhece. Então, até mesmo com os meus pensamentos, eu vou ter cuidado. E se isso ocorre, é porque eu temo ao Senhor. Outra coisa, no sentido mais prático, mesmo dentro dessa questão de andar na presença do Senhor, tem a ver com o que eu falo, tem a ver com o que eu faço, além da questão dos pensamentos. Ora, diz o Senhor, de toda palavra frívola, ou seja, inútil, dela dará contra o homem no dia do juízo, de toda palavra frívola. Às vezes a gente usa palavras que são desagradáveis, antes de tudo, ao Senhor. Imagina um filho levantar a voz para pai e para mãe. Se ele teme ao Senhor, se ele fizer isso, ele vai, na hora, pedir perdão ao Senhor e vai mudar sua maneira de agir e vai se retratar diante do papai e da mamãe. A mesma coisa acontece quando o marido em relação à sua esposa, a esposa em relação ao marido, em todas as relações, como veremos, se o Senhor quiser, daqui a pouquinho, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, essas coisas eu creio que são definidoras, como ele disse, você particularizar, determinar cada situação, eu creio que complica mais, é mais importante aplicar de modo genérico. Ok. Lembro de um dos desafios, eu acho que isso é bem presente, que ele citou, é a questão da zombaria, né? Porque o crente vai se destacar e vai incomodar. E diante desses desafios, nós estamos com um grupo bem que estão entrando na adolescência, até outros que já estão na universidade, casamento, noivado. E olhando esse aspecto do temor do Senhor ainda, eu gostaria que o pastor Dario citasse, ontem o senhor citou seu filho no videogame, deu algumas ilustrações, né? Mas de que maneira prática os jovens podem assim cultivar esse temor do Senhor na sua vida diária, né? De que maneira prática? Bom, o temor do Senhor se manifesta basicamente, e aí não há segredo algum, na comunhão com Ele. Então, antes de qualquer coisa, a vida prática de temor ao Senhor é aquela vida que está se dedicando à oração e à leitura da palavra. Quando eu não leio a Bíblia, e isso acontece com muitos de nós frequentemente, eu não demonstro interesse pela instrução de Deus. A dificuldade, a linguagem, as histórias, o relacionamento com o dia a dia, todas essas coisas são desafios de fato, mas eu quero conhecê-lo. Eu leio a sua palavra. Eu quero ter comunhão com ele. Eu reconheço que eu preciso dele dia a dia. Eu quero agradecer a ele pelas coisas boas que aconteceram comigo. Eu quero colocar diante dele os meus medos, as minhas tristezas. Eu preciso confessar diante dele os meus pecados. Eu tenho que orar. E não aquela oração, né, estabelecida ali, né, aquela oração padronizada, né? Abençoa o meu dia, me leva em paz, me traga em paz, obrigado pelo alimento. Essas coisas, sim, certamente são importantes, mas o temor do Senhor se manifesta à medida em que você conversa com Deus. Você conversa com seus amigos, você conversa com os seus pais, você conversa com o seu namorado, você compartilha essas coisas. Então, acho que a prática ela se estabelece aí. A partir deste momento, o temor do Senhor se expressa também em duas manifestações externas que eu acho importante, que é
o seu testemunho, você contar quem Deus é para você, para outras pessoas, e o seu culto, a sua adoração, o desejo que você tem de se encontrar com outras pessoas que também conhecem a Deus, também amam a Deus e também querem servir a Deus. Eu creio que essas coisas, elas de uma forma bem clara, bem concreta, identificam o piedoso, identificam aquela pessoa que está buscando o Senhor em temor. Salvador Júnior, por favor. Eu acho que a Bíblia diz isso, né, que nós tememos a Deus quando nós o conhecemos, enfatizando essa parte da fala do pastor Dario. Se você não teme ao Senhor, é porque você não o está conhecendo. Porque se o conhecesse, temeria. Ontem nós vimos os diversos encontros de personagens com o Senhor. E não tem como conhecer o Senhor, ter um encontro com o Senhor e não temê-lo. É interessante porque muitas vezes nós tentamos enfatizar a parte prática do cristianismo, e isso é muito bom. Então, eu quero ouvir um sermão que seja prático, que me diga o que eu devo fazer. Mas muitas vezes, nessa tendência de também buscar muita praticidade, nós acabamos meio que negligenciando o conhecimento do Senhor, o estudo do ser de Deus. E conhecê-lo é temê-lo. Assim, é difícil de definir o temor, porque é algo extremamente subjetivo. Não tem assim, faça isso que você vai estar temendo, mas o temor do Senhor é algo inato, algo que nós sentimos e que nesse encontro com o Senhor nós temos essa experiência, nós o tememos. Então, nós temos na palavra, por exemplo, Oséias, capítulo 6, versículo 3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, algo que é, de certa forma, teórico, buscar realmente entender quem é esse Deus, por que nós devemos temê-lo. Porque existem vários caminhos para temer o Senhor. Isso, enquanto eu me preparava para a palestra, eu li isso no livro do Michael Reeves, da Fiel, que é O Temor do Senhor. Ele diz assim: você pode temer ao Senhor por sua beleza, você pode temer ao Senhor por sua majestade, você pode temer ao Senhor por sua bondade, por sua santidade. Existem vários caminhos para temer ao Senhor, mas todos eles só são acessíveis se você busca entender isso. Os atributos do Senhor, porque esse Deus é temível. Pastor Jaime Marcelino de Jesus, de que maneira, olhando assim o aspecto da evangelização, até foi tratado, novamente eu cito a questão, quando aquela pessoa é crente, há uma tendência de zombar, de se afastar, de não se aproximar. Diante disso, de que maneira eu devo me aproximar, abordar, no sentido de evangelização, uma pessoa que não teme ao Senhor? De que maneira? Vou tentar romantizar agora. Quando uma pessoa, um jovem, por exemplo, ama uma jovem, ele quer fazê-la conhecida dos seus amigos e, se possível, de todas as pessoas. Ele vai querer exibir a beleza dela, como fez aquele rei Artaxerxes, salvo engano. Aquela Hadassa, né? Era Hadassa. Então, na medida em que eu contemplo a beleza do Senhor, à medida que eu contemplo o amor do Senhor para comigo, o que Ele fez, o temor a Ele vai me levar a dizer, a viver da seguinte maneira: eu amo porque Ele me amou primeiro, e eu vou me empenhar o máximo possível para que as pessoas ouçam acerca dele. Quem é que não quer que, por exemplo, não sei, vocês conhecem a minha esposa? Responda sim ou não. Pronto, eu já conheço minha esposa. Eu faço questão de dizer, olha, essa é minha digníssima. Faço questão, por quê? Porque eu a amo e
meu desejo é que as pessoas tenham também o mesmo carinho para com ela, que a amem também. Então, na evangelização, esse elemento, eu falei do romantismo, e é um santo romantismo, ele deve estar presente. Eu cito aqui um exemplo, a mulher samaritana, quando aquela mulher ouviu o Senhor falando coisas grandiosas, inclusive penetrando no seu íntimo, ela voltou, deixando o seu cântaro, e disse aos homens: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este, porventura, o Messias, o Cristo? E atraiu muita gente para ele, a ponto de os homens dizerem: já não é mais pelo que você disse acerca dele, mas porque nós mesmos temos visto que ele é o Salvador do mundo. Sr. Dario, por favor. Ontem, Cleovaldo Júnior mencionou José. Eu faria isso contra o meu Deus. Essa é uma das formas de você abordar quem não teme ao Senhor. Você sempre será chamado a fazer coisas que desagradam ao Senhor. E aí você diz: eu não gosto disto, eu não tenho tempo, você diz: essas coisas não têm nada a ver comigo. Aponte a razão correta porque você não faz devido a algumas coisas. Diga: eu temo a Deus, por isso eu não me envolvo com esse tipo de prática. Eu temo a Deus, por isso eu não vou neste lugar. Essa é a primeira forma de você marcar para quem não teme ao Senhor a diferença. Segunda coisa importante a partir disto é: você também não deveria ir. Eu creio que isso também vai fazer mal a você, porque eu tenho aprendido de Deus aquilo que de fato traz felicidade, aquilo que de fato traz alegria, aquilo que pode consolar a nossa tristeza. Então, alguém que não teme a Deus, ele está perdido. E quando você, então, se aproximar dele, mostrando que você tem direção, que você tem apoio, que você tem abrigo, você poderá dizer: veja como temer ao Senhor faz diferença na minha vida. E eu acho que a última coisa que nós precisamos dizer também, outro dia eu conversando com uma nova convertida em minha igreja, ela disse: você tem que avisar também as pessoas do perigo que elas estão correndo. E ela lembrava que nós também precisamos dizer às pessoas que haverá um juízo, uma cobrança. Então, quando alguém vem todo feliz e alegre, dizendo que conseguiu ludibriar, mentir, trair, ou de alguma forma agir em desacordo com a vontade de Deus, diga a essa pessoa: tome cuidado. Há um Senhor que vê todas as coisas, e Ele é justo juiz sobre toda a terra. Ele vem, e você precisa preparar-se para encontrar-se com Ele, e somente buscando a graça de Deus em Jesus Cristo é que você poderá enfrentar este juízo sem ser condenado por Ele. Eu creio que estas três coisas nos ajudariam a dar o nosso testemunho para aqueles que não conhecem a Cristo. Obrigado. A vida universitária, ela é muito conhecida no sentido de ser um grande desafio para os crentes. Os jovens ainda adentrando as universidades, tanto em relação ao academicismo, à academia, ao conhecimento, né? As ideias totalmente, muitas vezes, opostas ao cristianismo, como também a facilidade ou a liberdade que aquele jovem agora ele recebe. Ele já numa vida mais jovem e com sentimentos diferentes e tantos desafios que ele enfrenta, seja uma união mista, seja a baladas, entre outras coisas, que agora é mais fácil para ele. Então, como um jovem crente, lidar nos dias de hoje, ao adentrar em uma universidade, para com todos esses desafios presentes dentro da academia, e eu gosto muito de uma frase que eu aprendi com o pastor Jaime, ele diz: ou você influencia ou você é influenciado. Como adentrar nesse ambiente e influenciar, e não ser influenciado? Faço essa pergunta para o irmão Cleovaldo Júnior. Primeiro, o jovem precisa se lembrar que o temor do Senhor guia também na universidade, são em todos os ambientes.
Então, quando numa aula ou numa conversa um tema é lançado, tudo aquilo precisa ser filtrado pelo temor do Senhor, pelo que você entende da palavra de Deus. Nós cremos que todo conhecimento vem de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Então, se foi Ele que criou, Ele mesmo sabe o funcionamento de todas as coisas. Seja você um estudante da área da saúde, seja você um estudante da área de humanas, exatas, onde quer que você esteja, Deus criou os padrões do universo. Então, entrar na universidade com essa mentalidade é o fundamental para entender que a fonte de conhecimento vem do Senhor e não do professor. Do professor que, como Romanos diz, ele está tentando abafar o conhecimento. Ele é um ateu que está tentando abafar aquilo que ele sabe que é verdade, que a criação diz que existe um Deus e que Ele é o Criador de todas as coisas. Então você consegue, pelas lentes do Evangelho, pela cosmovisão cristã, você consegue entender tudo isso. Então você precisa estar no ambiente da universidade fortalecido com essas convicções de que nem tudo que é falado ali é verdade, que existe muito de ideologia, de visões distorcidas, e que também existem verdades, porque toda verdade é a verdade do Senhor. Então, o funcionamento do universo e todas as coisas que nós aprendemos que são verificadas e realmente existe um padrão, tudo isso foi Deus que criou e são verdades ditas pela boca de um crente ou descrente, mas tudo isso precisa passar pelo filtro do conhecimento do Senhor e da sua vida de temor do Senhor. Pastor Jaime Marcelino. Quando se fala de universidade, eu me sinto até saudoso, porque enfrentei vários desafios, graças ao Senhor. Um ponto importante é crermos que nosso Deus é grande, é realmente todo-poderoso. Então, aquela máxima que o apóstolo Paulo mostrou em termos de perguntas é fundamental. Se Deus é por nós, vocês estão fraquinhos, sinceramente. Vou perguntar de novo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta é ninguém. Então, esse é um aspecto muito importante. E eu vou dar aqui um segredo para vocês. Um segredo. Eu, sempre que possível, falo para pessoas que vão pregar, porque é o que eu faço. Olha, não se preocupe com seus ouvintes, se eles são doutos, se eles são bons, se eles são isso, aquilo outro. Pense só uma coisa. Todos os ouvintes precisam da mesma palavra que você está pregando e que você precisa. Isso faz com que eu tema o Senhor, porque essa é a pena que a gente ouviu tanta miséria por aí, né? E uma delas é aquele não vou nem dizer, eu já ia dizer, não vou dizer não. Mas é importante que você entenda assim. Por exemplo, o nosso querido irmão Júnior é médico. É bem provável que ele vai prescrever determinados medicamentos para pessoas que ele mesmo não precisa utilizar. Mas ele sabe que no que diz respeito à palavra do Senhor, ele, como pregador, precisa. Todos nós precisamos da palavra do Senhor. Então, o temor do Senhor vai me fazer pregar em tempo e fora de tempo. Pregar a palavra do Senhor. Encerrando esse momento, abordamos desde a definição no sentido olhando para as Escrituras, olhando o aspecto da vida prática, olhando o aspecto da evangelização, associada a esse temor do Senhor, a esse Deus que é soberano, que é excelso, que é grandioso, mas que também nos amou. Eu acho que um ponto muito importante a considerarmos é que, olhando esse temor, nós vamos temer a Ele, obedecermos a Ele e amarmos a Ele. Poderemos dizer, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, vamos agora encerrar. Cada um dos pastores estará
2 minutos nesse encerramento, começando então com o pastor Jaime, Cleovaldo e terminando com o pastor Dario, por gentileza. Eu quero concluir citando um exemplo muito interessante descrito em Deuteronômio 13, que diz assim: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, ou fez grandes coisas, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. O Senhor diz: não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis. Eu diria assim, irmãos, que eu vou provar que temo ao Senhor se eu conseguir amar ao Senhor. Amar ao Senhor e temer ao Senhor me parece que são quase sinônimos, a ponto de o Senhor Jesus dizer assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, se alguém ou alguma coisa quiser lhe tirar você do Senhor, do seu caminho, você tem que dizer não. Citando aqui o exemplo de José, como haveria eu de pecar contra o meu Deus? Então, que nosso amor seja a maior prova de que tememos o Senhor. Eu gostaria de enfatizar, se não deixei isso claro na minha fala ontem, que você deve temer a Deus com alegria, com amor, tudo isso misturado, né? Diz o Salmo 128 que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, ou seja, é feliz aquele que teme ao Senhor. Talvez você ainda tenha confusão entre temor e medo, porque ainda não está conseguindo experimentar isso, que o temor ele é agradável. Não pesa mais sobre nós o medo, naquele sentido de medo de condenação, mas pesa o temor, o medo de reverência, né? Mas o medo da condenação não mais, foi o que eu falei ontem. Aí, alguns poderiam se perguntar, né? Eu não sei se você é daquele tipo de pessoa assim que se cobra muito, ou quando peca, realmente assim, fica martelando aquilo na cabeça e talvez nesse assunto, se você é desse perfil, você vai pensar que o medo da condenação, pensar sobre condenação, eu estou falando de inferno realmente, de julgamento. Você sofra e ache que temor a Deus é ficar nesse terror de que eu vou ser condenado. Mas um dos grandes privilégios da vida do crente é a certeza de que Deus nos salvou, que não é por meus méritos, mas é pelos méritos de Cristo. Você pode pensar, mas será que isso não me conduz a ter uma vida mais prática? Talvez, se você é de um círculo que ouve falar sobre experiências com inimigo, com hostes do mal, você tem essa ideia de que, mas às vezes o temor dessas coisas me conduz para mais perto do Senhor, mas na verdade esse Espírito do Senhor, ele já te adotou, ele já te fez filho. Como você ficar pensando que agora você volta a ser escravo, você volta a ser um inimigo de Deus? É impossível que o Espírito desse Santo Deus, ele faça e desfaça essa obra. Ele te salve e depois te deixe perdido, né? Te deixe perecer. Então, que você não leve o temor do Senhor para esse lado, o medo da condenação do inferno, se você reconhece que você vive uma vida santa de temor ao Senhor.
mas que você leve o temor do Senhor de uma forma agradável, de uma forma que você possa realmente temer a Ele com coração grato. Eu queria ler para vocês, Hebreus capítulo 13, os versos 7 e 8, diz assim: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Pensando nestes exemplos de como temer ao Senhor, creio que esta orientação do apóstolo aqui em Hebreus também é muito importante. Quem pregou a palavra de Deus para você? Pode ser seu amigo, seu colega de escola, talvez seu pai, sua mãe, alguém na rua, mas certamente alguém que amava a Deus e queria que Deus fizesse parte da sua vida. Repara nessa pessoa. Veja o compromisso que ela tem com Deus. Coloque e busque exemplos e pessoas que possam te orientar espiritualmente. Como jovens e adolescentes, nós temos sim muitas coisas que podemos fazer no reino de Deus. Vocês são fortes, vocês têm vencido o maligno, a palavra de Deus está em vós. Mas João diz que os pais conhecem a Deus desde o princípio. Ele não muda. Ele estará presente na sua vida durante toda a sua existência. Quando você partir, ele continuará eterno e ele te chamará para a eternidade. Mas temer ao Senhor é também imitar a fé daqueles que têm como propósito de vida servir a Cristo. E à medida em que você reconhece pessoas assim, comprometidas com Deus e com a sua palavra, você também crescerá no temor do Senhor e você também se colocará como alguém que abençoará outros nessa caminhada cristã. Que Deus nos abençoe e nos conduza sempre na presença desse eterno e maravilhoso Jesus Cristo. Essa foi a nossa mesa redonda, jovens e o temor do Senhor. Agradecemos todos que chegaram mais cedo, esforçaram para estar conosco. E daqui a 5 minutos nós retornaremos para então louvarmos ao Senhor e ouvirmos as pregações que teremos essa noite. Até logo.